Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Estamos de volta com Vinícius para falar de filmes. Uhul! Vamos lá. Au! Hoje a gente vai falar sobre o terceiro filme da Susana von Richthofen. Não sei se vocês sabem, mas a gente gravou sobre a menina que matou os pais e o menino que matou os pais, que são os dois primeiros. E agora, para finalizar, nada melhor do que a gente gravar sobre o terceiro, que saiu ano passado, né? Se eu não me engano. Foi ano passado? Já tem um tempinho já. Tem um tempo. Mas não tem tanto tempo assim. E aí saiu no Prime Video, assim como os outros dois. Uhum. E vamos comentar pra finalizar essa trilogia aí, que eu acho que finalizou, né? Não vai ter mais nenhum. A menos que ela mate alguém novo, Ai, que horror. E agora ela tá solta, né? Então, tá solta. vixe. Mas vamos lá. Eita, Conta um a bucha pouquinho tá aí, solta. Vinícius. A mina que matou os pais, dois pontos, a confissão. É continuação dos dois filmes que não tem tipo um original, né? Os dois eram filmes irmãos. A intenção era lançar no cinema juntos. A mina que matou os pais, o menino que matou os meus pais. E os dois contavam histórias, a mesma história, só que baseado em depoimentos diferentes dos dois, de duas pessoas condenadas pelo assassinato da família von Richthofen, dos pais, né? Von Richthofen, que era o Manfred. Manfred, isso, Manfred e Mariana, Manfred von Richthofen, Marísia. que Então, foram assassinados pela filha mais velha do casal e o namorado, o irmão do namorado, os que ficaram conhecidos como os irmãos Cravinho. isso, o Daniel e o Christian. É isso aí, o outro filme conta a história deles se conhecendo até o crime, até a realização do crime, e este filme novo vai mostrar do momento do crime até a investigação, polícia, até a confissão do trio e a prisão deles. É, porque os dois primeiros filmes, eles terminam nesse momento, assim, que eles cometem o crime, né? A linguagem dos dois primeiros filmes deixa claro que está contando a história deles como eles estão narrando no tribunal. Isso, porque as informações foram tiradas dos depoimentos deles no tribunal. E do livro da Ilana Casoy também, né? Tanto que ela faz o roteiro junto com o Rafael Montes. E aí agora não, vai ser a perspectiva mais da investigação, principalmente da investigação, porque tem momentos em que vai mostrar também o trio confabulando para não ser pego e tal. Mas a grande parte é os policiais investigando o crime. Isso. E aí começa da parte final, né? Quando eles cometem um crime, no momento que eles estão limpando as evidências, né? Escondendo as coisas, se organizando para poder sair da casa dos Richthofen. Vai contando a história a partir daí, todo o processo de investigação. O que que você achou do filme? Assim como os dois primeiros filmes, eu achei bem ruim, Meu bem Deus. mal feito. Dá pra ver que eles tinham mais dinheiro pra fazer esse filme, mas continua sendo o Maurício Essa. Eu já Sim. tinha visto o filme dele antes dos dois anteriores. Agora eu tenho os dois anteriores mais o outro filme de antes e até agora o índice dele é baixíssimo de qualidade. Até agora não fez um filme que eu achei interessante, bem feito. E aqui com esse terceiro filme da Richthofen, como dizem no filme, né? Tava caindo, agora desabou. Nossa, mas que horror! Agora você vai ter que explicar por que que você achou tão horrível assim. Eu não sei se você lembra no primeiro podcast, quando eu tava comentando sobre o filme, eu falei que dava pra ver no filme os momentos em que os atores sabiam que era a deixa pra eles entrarem em cena, e aí eles entravam em cena e começavam a atuar, e você via que ele tava entrando em cena e começando a atuar. Ele não parecia que tava no personagem antes de começar a falar a fala dele, sabe? Não sei se você lembra que eu Sim, falei disso. Tem lembro, uma lembro. cena no primeiro filme que é a reunião dela com a família dos Cravinhos e ela conhece o Christian na casa dos Cravinhos. É a cena que o Christian entra na cozinha, tipo assim, dá pra você ver que o ator tava ali parado atrás, esperando a deixa dele pra ele entrar e começar a falar: E aí, mãezinha, não sei o quê, não sei o quê. Ele muda de Sim. velocidade, ele muda o ritmo dele quando ele entra na cena. E esse filme tem disso ainda, principalmente na delegacia, tem uma cena bem específica. A delegada, que é interpretada aqui pela Bárbara Collen, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela tá pegando depoimento de alguém, aí ele termina de pegar o depoimento, a pessoa tá saindo, assim que a pessoa abre a porta, chega um cara da perícia falando assim, olha, consegui esse resultado aqui, e a forma como uma pessoa sai e outra entra, é muito tipo, deixa, sabe, tipo assim, ok, saiu pela porta, é minha deixa pra entrar. Principalmente numa investigação dessas, em que tipo assim, você vai pegar o depoimento, que conveniente pro filme, que na hora que uma pessoa saiu pela porta, outra entrou, né? Tem pequenas coisinhas assim, sabe? Os atores, eles têm um jeito de interpretação que é muito global, e não tô dizendo que coisas da Globo não são legais. É que, tipo, pra linguagem de TV funciona de um jeito
e aí quando o cara passa pro cinema, não funciona do mesmo jeito. Você pega uma atriz, como eu falei, a Bárbara Collen, ou Collen, desculpa aí, Bárbara, que a gente já viu em outros filmes e que é boa atriz. Tem umas cenas que é muito esquisito, que ele filma, tipo, o momento que eles vão pro necrotério e ela tá falando com o legista, e a cena é esquisita, porque ele filma só de um ângulo, e aí ela tá dando a interpretação, e aí tem a interpretação dela de reação pra uma coisa, tem outras pessoas falando no fundo, e como ela tá em primeiro plano, a gente fica vendo ela reagindo, e tipo assim, a gente não vê a ação da conversa ali, a gente tá vendo a reação dela, e é o tipo de coisa que numa série de TV a gente vê muito, porque a série de TV tem pouco tempo pra filmar vários ângulos, um ator reagindo porque a câmera tem que ficar nele na hora que não era pra ele estar atuando, sabe? Pequenas coisinhas que fazem o filme ser pior. Eu não gosto do roteiro também, tipo assim, não que em termos de estrutura, o roteiro é redondo, principalmente porque ele tá tentando retratar os fatos que são conhecidos, né? A própria Uhum. delegada que trabalhou no caso veio a público falar que o filme retrata direitinho o beabá da investigação. O problema do filme no roteiro é os diálogos mesmo, são as falas, as formas como os investigadores conversam entre si, principalmente. É meio de, tipo, que legal esses caras conversando, né? Tipo, a investigadora chega num determinado ponto na casa com o cara da perícia e fala assim: essa bagunça aqui, bagunça arrumadinha aí, doutora? Toda a conversa deles é piadinha assim? Pô, imagina que depois de uma rotina de muito tempo se conhecendo, investigação, eu duvido que o cara da perícia vai falar desse jeito com a delegada que chegou pra investigar. Parece, tipo, tô colocando gírias para parecer dia a dia, mas a gíria, na verdade, acaba parecendo mais falso, mais forçado. Tem outros dois momentos para mim que demonstram bem problemas no diálogo. Um, quando a delegada tá incomodada com o circo da imprensa, e aí ela fala, eu nunca vou esquecer disso, que ela fala assim: nunca vi caso de polícia virar circo de imprensa. Que loucura isso aí, hein? Que fala Como assim? espetacular essa, hein? Uma delegada de polícia falar uma loucura dessa aí. De São Paulo, Isso, pois é. onde tem vários crimes notórios que viram notícia. Só dando um exemplo, aí tem uma cena mais pra frente que eles encontram mais uma prova, porque vai ficando claro pelo filme, pra quem não conhece o caso, que o crime não foi exatamente muito bem planejado, né? Afinal de contas, eram três adolescentes planejando um crime. E eles estavam completamente embasados no CSI, pelo que eu entendi do que eu pesquisei, pra fazer o crime. Quando eles encontram mais uma pista de que os três estavam envolvidos com assassinatos, com que os três eram os próprios assassinos, um dos policiais investigadores, a fala dele é assim, ó: ah, a casa tava caindo, agora desabou. E eu assistindo o filme assim, ó: caraca, hein? Ô louco, hein? Porra. Por acaso comecei a investigar essa tal de Carla Dias, que interpreta a Suzane von Richthofen, e descobri que ela era uma chiquitita. Você não sabia disso? Não, eu sou completamente alheio à TV brasileira. É, Meu é um Deus defeito, é do uma céu. falha de caráter minha. E Eu aí eu também acho. pesquisando, encontrei o maior sucesso musical da carreira dela, que é O Meu Coração Tem Buraquinhos. Já viu Sim, essa música? isso é o clássico. E eu Ela fiquei não só era pesquisando, uma olha aí. chiquitita, como ela também fez o Clone, aquela fala, não, a fala icônica que ela não é do Muito Ouro, Inxalá, era ela que falou, pô. É mesmo. Tu não Pois sabe, é, pelo eu amor de fiquei Deus. tão entediado com o filme, pelo ritmo dele, pelo jeito como ele é conduzido, que eu comecei a pesquisar e aí eu tava ouvindo O Meu Coração Tem Buraquinhos e o filme rolando na minha frente. Que absurdo, cara. É isso, não prestou atenção, achou ruim. Eu parei de prestar atenção porque estava ruim, é diferente. Mas você não achou nem a atuação da Carla Dias boa? Eu achei boa, pô. Eu achei, assim, é complicado pegar um papel que nem a Suzane von Richthofen e não ser caricato, sabe? Porque eu não sei o que que é fato e o que que não é. Por exemplo, quando os policiais avisam pra ela, pro Daniel e pra Andreas, é isso o nome do irmão mais novo da Suzane? Isso, Andréas. Que os pais dela e dele morreram, tem a reação dele, aí tem o Daniel sem saber como reagir, e aí ela chega séria pro PM e fala pro PM: moço, e agora? O que a gente faz agora? Qual que é a próxima etapa da gente aqui, como, tipo, bens, essas coisas? E eu fiquei tipo, cara, eu não sei se isso é. Tô tentando estereotipar que ela era um monstro, ou se isso é real. Aí depois eu descobri que foi real, rolou isso mesmo. Ela chegou pro PM e Sim. falou isso. Várias das falas dela são reais. Aquela fala dela no depoimento que ela pergunta: quando que eu vou poder vender meus carros? Um
negócio assim, eu já posso vender meus carros. Isso é É, real, é tudo real. Ela era muito sem noção, assim. Tem uma entrevista dela pro Fantástico, se não me engano, que mostra perfeitamente o quanto ela era sem noção. Porque a galera fala pra ela tem as orientações lá dos advogados pra que ela aja de uma determinada forma, e aí ela fica, eu não quero, e não sei o quê. Aí na hora da câmera ela se faz. Isso fez com que demonstrasse muito da personalidade dela, do caráter dela. E aí as pessoas acham que é caricato, acham que é exagero, acham que as pessoas ficaram criando um monstro na Suzana von Richthofen. Na verdade, não, ela era daquele jeito mesmo. O que fez ficar tão notório é porque ela era uma mulher padrão, uma mulher rica, uma mulher de classe média. já começou Entendeu? notório, né? Porque foi um assassinato dentro do condomínio de um casal rico, né? Isso, é gente branca, gente rica. E aí o Uhum. fato dela ter um padrão de beleza que é bonita e tal, pronto, aí acabou. Tem outros casos de pessoas que mandam matar os pais, que mandam matar marido, que mandam matar um monte de gente e ninguém nunca fica sabendo. É porque a situação aconteceu de uma forma que chama atenção. Mas É. ela realmente ela é uma pessoa fria. E tem laudo, fizeram vários testes, fizeram rochar com ela, que indicam várias características mesmo de frieza. Tem livro, inclusive, que eu não concordo, que é um livro que acho que é do Ulisses, eu não sei o sobrenome dele. É um livro da Richthofen que ele coloca lá o resultado dos laudos, ele põe as informações, são informações, na minha concepção, são informações privadas, né? Tanto que ela entrou na justiça contra o livro. Mas tá tudo lá. Então, realmente, Da avaliação dela. porque fizeram várias avaliações psicológicas e psiquiátricas. O Rorschach, inclusive, que é um teste que eles usam muito na área criminal. É um teste muito completo, que é das manchas, né? Que você observa as manchas e fala o que você vê. Do jeito que eu tô falando, parece besteira, mas é um teste bem complexo e bem completo, que minha mãe faz, inclusive, que eu acho muito bom. E aí, no livro, mostra a mancha e o resultado. Um negócio assim, pra mim, é bizarro. Ela foi diagnosticada como narcisista mesmo? Então, eu não sei qual é o diagnóstico final, se eles colocam, tem tal transtorno. Dizem que ela tem traços de psicopatia, mas eu não sei se tá no laudo, transtorno de personalidade antissocial. Isso aí eu não posso afirmar pra você. Mas tem várias características, assim, de frieza, de impulsividade, de agressividade, várias coisas compatíveis, né? Com a psicopatia. Quem quiser saber mais profundamente, compra o livro lá do cara que eu não boto muita fé não, mas minha mãe comprou, descobriu depois de comprar. Ele tem outros, ele tem da Elisa Matsunaga, ele fez mais um que agora eu não lembro. Ele tá construindo uma carreira escrevendo livros de casos notórios. Bonito, hein? Já Mas apareceu todos vários os casos, é tipo podcasts. assim, mostrando coisa que não devia ser mostrada. Aí eu não sei, né? Eu não cheguei a ver os outros livros. A Ilana Casoy, por exemplo, ela fala de diagnóstico, ela fez entrevista com vários serial killers e tal, mostrou os diagnósticos deles, não sei o quê, mas ela não mostra os detalhes do laudo. Ela não mostra informações que, pra mim, deveriam ser confidenciais e privadas. Mas aí é minha opinião, é minha visão de que algumas coisas não precisam ser publicadas. Vai de cada um. É lógico que a gente tem muita curiosidade para saber o diagnóstico da Richthofen, quais foram as respostas, mas não acho necessariamente apropriado, digamos assim. De É, qualquer concordo. forma, voltando pro filme, né? Sim, nós estamos falando, porque você perguntou da interpretação dela, da Carla Dias. Isso, daquela É, dia. acho que tem, tem momentos que parece caricato, mas eu não vou dizer com certeza, eu nunca vi a Richthofen agindo. Eu só não sei Uhum. se tem muita nuance, sabe? É tipo, parece que ela tá no único tom de psicótica narcisista. É isso. Não importo com nada, com ninguém. Ou tô sendo falsa, ou tô me importando comigo. Não tem outro momento, não tem outra coisa. Não sei se isso é do roteiro. De quando eles estão na delegacia e ela e o Daniel querendo se agarrar o tempo inteiro. Eu fiquei tipo assim, porra, sério isso aí, velho? Bizarro, né? Tem as Não partes que vou- ela se preocupa com o Andrés. Tem esses momentos tem também. principalmente no final, o momento quando o Andrés descobre
descobre que ela que matou, que ela que planejou o assassinato dos pais, e ela vai pedir desculpa pra ele. É tipo, é quase cômico, e não é por causa da interpretação aí. É quase cômico porque, tipo, é simplesmente a falta de noção dela é tão grande, e eu tenho plena noção que uma pessoa que nem a Suzanne von Richthofen provavelmente, realmente, achou que pedir desculpa pro irmão ia ser o suficiente depois de ter matado o pai dos dois, né? É um retrato muito dessas características também, de você ter pouca empatia, não ter remorso, ser uma pessoa mais fria. Essa coisa de não entender, de certa forma, a gravidade da situação, digamos assim. Tipo, ela entende a gravidade, mas ela acha que, se eu falar desculpa aqui, tá tudo bem. Não é nada demais, sabe? Isso se mostra muito, assim. Já estudei bastante sobre psicopatia, sobre essas características, e essa característica da falta de empatia, falta de remorso, ela se mostra muito nesse sentido, de a pessoa achar que não tem nada demais, que não importa, ela pode fazer uma merda e depois seguir a vida normalmente, não tem problema nenhum. É isso aí mesmo, não tô nem aí. Achei isso muito estranho, isso é muito esquisito, né? É muito desconfortante ver isso. E eu achei interessante isso ser colocado, e obviamente ia ser colocado, né? Porque ela é praticamente a personagem principal. Cria esse desconforto que você fala, a ponto de você achar que é caricato, achar que é esquisito, porque realmente não parece ser uma coisa realista, né? Não é uma coisa humana, não é Assim, humanizado. eu não me incomodo. Na verdade, penso assim, tá, foi assim na vida real e beleza. Tipo, ela era desse jeito, sem noção. Me incomoda mais tipo, o filme não assume um tom específico, o filme quer ser super sério, né? Tem essa fotografia com contraste super alto, meio remetendo a uma linguagem mais americana mesmo, de investigação criminal. Uhum. Pra ser super sério mesmo, né? Só que, tipo, pelo jeito da Suzanne von Richthofen, porque o filme tá querendo retratar as coisas como elas foram, cai no momentos que são incômodos, quase cômicos, pelo absurdo do que é o que ela acreditava ou falava. É, realmente. Vou dar um exemplo aqui de um filme que retrata um fato que tem mais ou menos a linguagem que eles queriam nos dois primeiros filmes, mas que faz isso melhor, que é o Eutônia. Você já assistiu Eutônia? Sim. É também um filme sobre fatos reais, né? E de um crime real que aconteceu. O Eutônia, por abraçar a loucura que é aquilo, o raciocínio daquelas pessoas, ele assume uma linguagem cômica. Tá bom, isso aqui é loucura total que essas pessoas pensavam, é assim que eles pensavam, então vamos ir pela linguagem da loucura dessas pessoas e isso vai ser cômico. E a graça é o quanto essas pessoas estão fora da realidade. E eu acho que é o que pega aqui, sabe? Se fosse numa linguagem meio no tom da falta de noção da Suzane, funcionaria melhor se fosse abraçar essa comicidade desde o começo, do que ser sério e aí mostrar isso como uma coisa séria. Pô, até se fosse os policiais reagindo, tipo assim, é sério isso aí? Caraca! Mas não, a policial deixa o Andrés tá chorando, aí vai embora, e fica o Andrés chorando. Ela fala, me desculpa. E até o jeito dela, sabe? Tipo, tudo na linguagem daquela cena é sério. E o tom do momento é muito loucura. Claro que, tipo, pro Andrés aquilo ali era sério pra caralho, teve uma de graça. Mas, Mas eu entende o que eu entendo quero o que você dizer? está falando, eu estou entendendo, porque eu lembro que no Eutônia não perde o peso, continua sendo muito pesado. Tudo o que acontece no filme, a parte da violência doméstica, é a parte dela batendo na outra, né? Não sei o que lá na competição, etc. Ele tem esse tom meio doido, assim, meio esquisito, meio não faz sentido. Por que que as pessoas estão agindo assim? Mas ele não perde o peso. Ele não deixa de ser um filme pesado, um filme que você fica, caraca. Isso que você tá falando, essa linguagem, me remeteu muito à Tropa de Elite. Porque eu fiquei pensando que Tropa de Elite foi meio que assim como Cidade de Deus, né? Ele meio que trouxe um estilo, que eu não sei se é um estilo que já existia, mas ele trouxe um estilo de filme que eu acho que as pessoas tentam refazer e não dá muito certo. E eu acho que eles tentaram trazer isso para esse filme, porque tem essa coisa do tom jocoso, né? Que os policiais conversam entre si, essa coisa de tentar usar gíria, tentar usar jeitos de falar mais da rotina do dia a dia, né? Ao invés de ser aquela coisa formal, mas não bate muito, né? Não se encaixa totalmente. Às vezes fica uma coisa, você sente um estranhamento. E realmente, você falando, eu lembrei que tem uns momentos que eu ficava assim, por que estão falando isso? Que estão Eu não sei agindo desse também o jeito? quanto que é do Maurício Essa, o quanto que é do Rafael Montes, isso. É, tipo, é complicado, porque o Tropa de Elite mesmo, eles tinham uma cena, mas o José Padilha pedia para os atores constantemente
improvisarem. Inclusive no jeito, assim, "Ó, esse aqui o cara tá sendo malandro, ele tá falando não sei o quê. Então fala do jeito. Aí o ator que te abre, muita gíria que saiu do Tropa de Elite pro Brasil inteiro, era gíria que os atores conheciam do dia a dia deles, né? Sim. E eu acho que não tem essa liberdade aqui. Eles são muito firmes no roteiro, e eu não acho que o Maurício Essa seja um diretor muito bom em colocar essas coisas pros atores, na condição dos atores em cena. Dessa liberdade, talvez. Não necessariamente liberdade, mas eu acho que, tipo, eles ficam enrijecidos no jeito de falar, porque tem que ser falado de certa forma, que é o que eu chamo aqui no cinema nacional de modo Globo de falar, né? A linguagem, cada palavra é pronunciada adequadamente, mesmo que você seja uma pessoa da favela, uma pessoa de classe rica, porque é a linguagem de novela. E a gente sabe que na vida real as pessoas não falam como em novela. E quando chega pro cinema, não funciona, porque com novela a gente já criou uma linguagem de novela, né? A gente aceita melhor. Mas com cinema não dá, não funciona. Mas eu acho que eles tentam, sabe? Tentam. E geralmente quando você pega um Porque ator da não. Globo veterano e coloca pra fazer um filme filmado desse jeito, ele tende a roubar a cena, porque é um cara que já pegou a manha, já tá há muitos anos falando daquele jeito, né? Sim. Outros atores que vêm do teatro, outras coisas assim, têm mais dificuldade. Sim, mas realmente, eu não achei que foi um filme ruim, mas é aquela mesma sensação dos outros dois. É meio desnecessário, mas ao mesmo Eu acho que tempo contou detalhes da história que para quem se interessa são interessantes. Eu acho que tem um aspecto perigoso nesse filme, que eu acho da mesma forma o filme do Ted Bundy, que a gente falou com o Zac Efron, Sim, que é se você não conhece o caso real e você assiste esse filme, e pior ainda, você assiste os três filmes, você não sabe o que aconteceu de verdade. Você sabe que, sim, os três trabalharam juntos para a morte dos pais dela, mas o filme do Ted Bundy faz isso um pouquinho pior, porque chega no final do filme do Ted Bundy e você fica tipo assim, ele não matou ninguém. Tem espaço aí para acreditar que ele não matou ninguém. sim. Nesses três filmes, os dois primeiros filmes são dúbios. É tipo assim, foi ele ou foi ela? Quem que tá manipulando o outro? E é isso. Vai lá, sociedade brasileira. Determina aí baseado no que o Rafael Montes e Elona Casoy queria que vocês pensassem. Vendo esses dois filmes. Inclusive um filme claramente cheio de falsidade. Mas aí é que tá. E aí você chega nesse terceiro filme e ele não responde nada disso. Era isso que eu ia te perguntar. Você não acha que responde? Eu vi um comentário falando que, por o nome ser A Menina que Matou os Pais, responde. A Menina que Matou os Pais, a confissão, seria uma resposta de que a versão do filme A Menina que Matou os Pais é a versão verdadeira. Eu acho que é mais ainda o fato de que o que a gente vê nesse filme, a interpretação dela e dele, as duas interpretações, são a interpretação que eles deram no filme A Menina que Matou os Pais, e não a interpretação que os dois deram no filme O Menino que Matou os Meus Pais. Pois é, eu acho que o terceiro filme, ele veio meio que para dar uma resposta, para dizer, não é dúbio, gente. A resposta é essa aqui. É, Acho que meio que foi essa a função, mostrar o desenrolar, né, a investigação até a confissão e responder. Não seria isso? talvez. Eu não acho que seja o interesse deles fazer isso também. Eu acho que o interesse deles é tipo assim, olha aqui como é que foi a investigação. É isso. Eu acho que é só tipo, vamos aproveitar o sucesso dos dois primeiros filmes, fazer um terceiro, que a gente tem esse material aqui do que foi a investigação depois. Por que eles não fizeram isso antes? Já que é a parte mais interessante, né? A investigação do que eu acho. Se fizesse um misto desse filme com o primeiro, que é o ponto de vista dele, né? Que é a menina que matou os pais. Se fosse uma Uhum. mistura dos dois, seria muito mais interessante, porque eu acho que esse filme enrola muito. Ele tem muitas cenas que são muito longas, ele tem muita coisa que é enrolada, não se desenvolve direito e que poderia ser mais bem cadenciado com flashbacks dela conhecendo ele ou dela e ele planejando o crime. Poderia. Era um formato Uhum. que poderia ter sido feito. Mas a, Mas a proposta que eles queriam era outra, né? Por isso que É, eles fizeram tendo desse dito jeito. isso, pra mim é o melhor dos três filmes, justamente pelo que eu falei, a parte mais interessante, né? A parte da investigação criminal. Também acho. É muito mais interessante a gente ver o comportamento, principalmente dela, depois, né? Como é que ela age, como é que ela reage, a situação toda. Porque a preocupação deles, principal, era acabar com as evidências, sumir com as evidências. Então, eles planejaram de uma forma que a arma do crime ia ser escondida e que eles iam ter o álibi, não sei o que e tal. E aí, eles se preocuparam muito com isso e não se preocuparam com depois. Como é que seria a fala deles, o comportamento deles, a vida deles depois, sabe? E eles acabaram pecando muito nisso. Só que, além disso, é óbvio que quando você vai planejar algo, na prática,
vai ser diferente. Existem fatores externos, né? Coisas que a gente não espera e que acabam acontecendo. Então eles planejaram, mas não pensaram, pô, a gente vai chegar lá no motel depois do crime, a gente não vai chegar antes. A timeline não vai bater. Você pode falar, eu tava lá no motel, mas no horário lá não vai estar, não vai bater. O É, próprio Christian lá, ele encontrou com a menina depois. E aí falou pra menina, não, fala que eu encontrei com você antes, sabe? Eles é, pensaram, mas não pensaram. partiu muito de uma ingenuidade, de uma falta de conhecimento mesmo, né? O álibi deles que meio que coloca eles no lugar do crime é quase, não sei nem como dizer, o quão amador parece. É porque eu acho que, na Mas eu vou teoria, pensar, pra são duas eles, adolescentes, né? mais ou menos, acho que ela tava na faculdade já. Tá Uhum. fazendo direito, inclusive. Inclusive, ela voltou a fazer direito. Tá fazendo direito. Eu acho que muita gente não sabe disso e tá achando estranho que ela tá fazendo direito agora. Ah, fez direito porque foi presa. Não, ela já tava fazendo direito antes do crime acontecer. Ela só continuou. Na verdade, ela começou tudo de novo, né? Mas ela não desistiu de fazer direito. Tá aí fazendo de novo. Vai ver, ela passa no concurso público aí. Eu queria muito ver isso. Ela. Você chega no lugar do correio, encontra a Uhum. Suzane Pra quem carimbando o seu não, selo. para quem não tá sabendo, a Suzane foi solta, já tem um tempo aí, inclusive ela teve um filho, agora em janeiro. Já teve um filho? Ela tava trabalhando com artesanato e agora tá fazendo direito. Eu gostaria de saber essas coisas, eu gostaria de ter essas informações sobre Suzane von Richthofen? Não. Por que que eu sei disso? Porque tem notícia o tempo todo. Qualquer coisa que ela faz vira notícia. E como eu acompanho esse universo, ela aparece pra mim direto. Ela também, tipo assim, solta, cumpriu a pena. Cara, não tenho certeza. Acho que talvez ela esteja no regime aberto. Não, Porque, não posso te confirmar. em teoria, nosso sistema meio que diz assim, cumpriu a pena, vida que segue. Em teoria. Vai fazer o quê? Não, na E prática não é ela, assim, mas cumpriu a pena, a então, vida que segue. pô, deixa ela tentar arrumar um emprego, gente. Pois é, ela tá fazendo as coisinhas, ó. Artesã, virou artesã. Não é que ela consegue ir pro Big Brother com uma celebridade da vez, próximo ano. Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Deve, que, pior, deve ter algum maluco aí que escuta esse podcast agora e vai querer isso ano que vem. O pior dessa história, na verdade, é o Andréas, né? Que o Andréas que sofreu absurdamente. Suzane tá seguindo a vida dela, tá fazendo as coisas dela. O Andréas, a última notícia que se tem é que ele que era dependente químico e morador de rua, cara. Você tem noção? O último, eu achei que eu tinha visto alguma de que ele tava no centro de reabilitação, alguma coisa assim. Ah, já vi notícia que ele tava. Hoje em dia não se sabe, na verdade. A última informação é que não se sabe. Mas, há alguns anos atrás, falaram que ele era dependente químico, que ele chegou a ir para centro de reabilitação e virou morador de rua, não sei o que, nananã. Ele chegou a fazer pós-graduação, né? Pós-doutorado, essas coisas, né? E ele estudou, cara, imagina a cabeça de uma pessoa que perdeu os pais, a irmã mandou matar e um dos melhores amigos, que era namorado da irmã, matou. E aí ele tem que conviver com isso a vida inteira e é um crime notório que todo mundo fala, todo mundo sabe. Se o cara fala que é Richthofen, todo mundo sabe. O cara tem que mudar de nome, mudar de vida, mudar de tudo. Eu lembro que eu tinha uma colega de faculdade que se chamava Nardoni. Ela não tem nenhuma relação com a Meu família lá. Deus, coitada. E ela já sofria com isso. Imagina o cara que é o Von Richthofen. Pior que tem mó galera Nardoni. Eu já vi gente Nardoni também que não tem ligação. É um sobrenome que não é tão difícil assim, né? Doideira. É um nome que parece diferente, mas não é tão diferente. Ristoff, sim. Ristoff é diferente pra cá. É tão diferente que, né, ela era parente do Barão lá, né? Do Barão Vermelho, que era o Von Richthofen. É o piloto lá. É Manfred também. É, descendente dele, não é isso? Sim, sim. Cara, os pais dela eram pessoas bem notórias, assim, conhecidas, tal. É, né? Ah, eu tenho uma dúvida para Diga. nossa querida criminóloga. Ainda não. Tô fazendo pós. O filme foca muito na ideia de confissão. Vamos pegar a confissão para prender eles. E, tipo assim, eles tinham tanta prova de que eles eram os culpados. Realmente, até onde eu sabia do meu conhecimento leigo, confissão não é algo muito considerado aqui no Brasil, não é? Então, é porque existem estratégias de
investigação. Existem alguns tipos de estratégia. Isso foi uma coisa importada, né, para cá, principalmente nos Estados Unidos. A ideia de que a confissão é o ponto final, né? É o objetivo final de uma investigação, é conseguir uma confissão, porque ela facilitaria o processo de julgamento. Só que hoje em dia a confissão ela serve como diminuição de pena na hora da sentença, né? Se a pessoa é condenada, essa confissão é considerada para diminuir a pena e é considerada para facilitar a reconstituição do crime também, né? Ela tem seu valor, mas muitas vezes essa confissão pode não ser válida, pode ter sido feita para proteger outra pessoa. Existem vários problemas que a gente encontra nas confissões e por isso ela não pode ser o único meio de prova. Eu acho que ela é um meio de prova mais auxiliar para facilitar na reconstituição, em conseguir todos os detalhes, todas as informações e fechar melhor na hora do julgamento. Mas aí eles colocam dessa forma, né? Porque eram 3 envolvidos e eles queriam que os 3 envolvidos fechassem a história, como se para não ficar ponta solta, tipo, o Daniel não participou, o Chris não participou, Cristóvão não participou. Eles queriam que os 3 tivessem a participação, os 3 confessassem, os 3 falassem da sua parte. E deu certo. Os 3 confessaram, primeiro o Christian, né, depois os outros 2. Os 3 participaram. Se eu não me engano, o Christian não participou da reconstituição, eu acho. Mas a Richthofen participou. Ela foi lá na casa, fez toda a reconstituição, explicou cada detalhe de como o crime foi feito e tal. Isso ajudou muito na construção, né, da acusação, que a acusação sabe cada detalhe e consegue encontrar as pontas soltas. Então, na minha visão, já estudei bastante sobre técnica de entrevista e sobre falsas confissões. Eu acho que a confissão é muito mais auxiliar do que definitivo. Mas muita gente dentro da polícia acha que o mais importante é a confissão. Se a gente conseguir a confissão, resolvido, não sei o quê. Não tá, né? Obviamente não tá. Tem que ter evidências físicas, principalmente. É o ideal, né? Não sei se eu respondi a sua dúvida. Respondeu. Então é tipo uma preocupação mais de detetives do que de condenação. Porque é uma forma de resolver. O confessor tá resolvido. Mas se você não tiver outras provas que corroborem, como é que você vai ter certeza que aquela confissão é real? Porque não tem como você chegar e falar, porque confessou, cometeu, tá tudo certo. Não. Quem dera fosse simples assim, né? Tem muita gente que quer considerar que é simples. A pessoa confessou, ela fez, mas não é. Eu acho importante falar isso, sabe? Pra desmistificar essa ideia que a gente tem de que confissão é definitiva. Não é. Nesse caso foi porque eram 3 pessoas confessando mesmo, basicamente a mesma coisa e tudo batia. Mas é isso que eu tô te falando. Tem que fazer essa ligação. A pessoa confessou, 3 pessoas confessaram, você tem que fazer a ligação das 3 pessoas e dos horários, né? Do que o carro entrou. Quando o legista encontra o corpo na cena do crime, ele faz uma consideração do horário aproximado de que a pessoa foi assassinada. Então, essas informações todas têm que bater. O horário que o André estava lá jogando, o horário que o Christian encontra com a menina no carro, tudo isso eles vão criando uma timeline, né? Um cronograma para ver se bate. E bateu. E aí deu muito certo. Mas dizem, inclusive, que a Richthofen quase foi absolvida. Porque mesmo que você confesse na polícia, no depoimento da polícia, no julgamento você tem a chance de retirar essa confissão. Ainda tem isso. Você tem a chance de Tanto é fazer um que novo depoimento. a gente tem um filme, a gente tem 2 filmes de depoimento dela falando coisas que não aconteceu, pelo visto. Ela quis pintar uma imagem de que ela era vítima, de que ela não tinha participação, de que ela foi obrigada. Mas ela fez a reconstituição, ela contou um monte de coisa, sabe? Não colou, quase colou. E aí tem esse detalhe que eu tinha esquecido realmente de falar. Tem toda uma parte de investigação no inquérito policial, mas na hora do julgamento, meio que você tem que mostrar tudo de novo. Você meio que tem a chance de começar do zero. Então tem provas, tem coisas que não são, tem pessoas que não são ouvidas no julgamento, tem provas
vítimas que não são consideradas, tem gente que retira a confissão, fala que não, confessou, mas que foi torturado, sei lá, que estava protegendo não sei quem. Já vi vários casos de gente que falou: eu falei isso porque eu tava com raiva de fulano, falei que fulano fez porque eu tava com raiva, ou porque eu queria proteger outra pessoa. Você vê como a confissão não é tão importante assim. Não é isso. Então, você respondeu minha pergunta. Minha pergunta. Respondi. Apesar de o filme continuar tratando com uma coisa mais importante, É porque eu acho que. vai lá na Kazuya é. Não, eu acho que Tan, tan, tan. pro drama do filme, né? Eu acho que pra fechar é uma forma perfeita de fechar o filme. Porque o nome é a confissão, né? Então, a ideia é que no final eles percam, digamos assim. No final eles confessam, no final tá tudo resolvido. Aí finaliza o filme. É uma coisa, uma Vai ser um licença clímax. poética, eu diria. É uma coisa dramática, um clímax que funciona. Disso, pelo que eu ouvi falar, foi meio que daquele jeito a confissão deles mesmo. Sim, que eu saiba, sim. Eles. Mas a minha fonte é a Ilana Casoy. E a fonte da Ilana Casoy é a polícia. Ela foi lá. O livro Casos de Família, que tem a história da Richthofen, é basicamente a Ilana Casoy indo na delegacia conversar com a galera lá enquanto o caso estava rolando. Então ela Ah, acompanhou, inclusive acompanhou a reconstituição da Richthofen, acompanhou um monte de coisa do caso. Por isso que ela tem todas as informações. E aí depois ela acompanhou o julgamento também. E aí ela escreve sobre. E aí o filme é baseado no livro, nos livros dela e nos autos do processo, do inquérito e tal, entendeu? Então a gente acredita que é o mais próximo da realidade possível. E realmente foi daquele jeito. O Christian primeiro confessou, não aguentou a pressão, e aí depois os outros dois. você acha, perspectiva completamente leiga de novo, que o Christian fez um pouco de autossabotagem ao comprar aquela moto? Então, as pessoas tentaram dar justificativas. Eu não sei qual é a realidade, né? Não estava na cabeça do Christian naquele momento. Mas o que dizem é que ele usava drogas, ele nunca tinha tido contato com tanto dinheiro, não soube lidar com aquilo ali, não aguentou. E tem a questão também dele se sentir meio excluído, né? Porque tava a Richthofen e o Daniel mais próximos, mais envolvidos ali, e ele ficou meio de lado. Ele fez também porque ele estava querendo proteger o irmão, querendo ficar do lado do irmão. Ele dá a entender que ele não queria tudo fazer, não Não, tava, ele não tinha não menos a tinha ganhar ali, motivação. né? É, ele não tinha a mesma motivação que o casal tinha. Na verdade, ele não tinha nada a ganhar ali, né? Era ajudar o irmão a ganhar dinheiro, talvez. Mas o que dá a entender é isso, é que ele não aguentou a pressão, que ele estava se sentindo excluído, nunca tinha lidado com tanto dinheiro, usava drogas, não sei o que, nananã, e aí acabou indo. Acabou fazendo. Pode ser E, uma o- autossabotagem consciente, sei lá, né? Não sei te e falar, não. os dois irmãos, eles saíram da prisão? Saíram, todo mundo já saiu. Eles continuaram a vida deles, inclusive todo mundo seguiu a vida, só o Andrés que se lascou, né? Ah, o Manfred também não, a esposa dele também. Mas aí tu também. Todo mundo é Lógico. vítima, com exceção dos culpados. Pois é, isso que é foda. Porque assim, as pessoas têm o direito de seguir a vida delas. Assassinaram alguém, foi horrível, foi um crime pesadíssimo. A forma como eles mataram, sabe, batendo na cabeça dos dois. Coisa horrível. Uhum. Tinha que ser condenado mesmo, tinha que ser preso, tinha que pagar. Só que, pelo menos, a Constituição brasileira, e eu concordo na maioria das vezes, é que a pessoa cometeu um crime. Foi condenada, ela cumpriu a sentença, vida que segue. É Hum. lógico que ela, com certeza, não vai ter algumas coisas que ela não vai poder fazer. Ela não vai poder seguir a vida normalmente, que ela cometeu um crime horrendo, mas ela segue a vida. O problema é que as vítimas não seguem a vida. É, E existe muito essa discussão sobre por que que quem cometeu o crime pode seguir a vida, sendo que a vítima não seguiu a vida, coisa da retribuição, coisa do olho por olho, dente por dente e tal. é muito complicado isso, porque crimes desse tipo, a vítima nunca é só. As vítimas não são só as pessoas que morrem, né? Você tá falando Ah, até os pais deles, ou dos cravinhos, com são certeza vítimas. não, com certeza não. Tem muita gente aí, os familiares, amigos, as pessoas ao redor, com certeza sofreram bastante depois. E aí não tem muito o que fazer. Fala-se muito, inclusive na justiça restaurativa, fala-se muito do afastamento das vítimas, das pessoas que foram lesadas pelos crimes cometidos, como elas são invisibilizadas na justiça, como que o sistema penal
e esquece das vítimas, não faz nada por elas. E a justiça restaurativa tenta, com esse nome, restaurar esse lado. Então a vítima tem o direito de conversar, de resolver, de alguma forma ter um papel protagonista e de ficar bem também, né? Ter de alguma forma uma resolução, uma paz, não sei. Aí Mas aí tem vem um várias formas. fantástico, leva a pessoa pra prisão pra conversar com o cara, aí perdoa a pessoa na TV, fica bonito. É, não é assim, né? A justiça restaurativa, a ideia não é essa. Eu sei, eu sei. Mas tem esse sistema de conciliação, ele tem, é um dos formatos, né? O filme termina com Suzane, mandando uma carta para os pais dos irmãos Cravinhos, pedindo perdão. Você É, sabe se essa carta é verdadeira? sim. Foi entregue para eles, para os pais deles? Eu não sei se foi entregue. Acredito que sim, mas as cartas existem. Eu acho que é muito simbólico porque ela considerava os cravinhos mais a família dela do que a família dela mesmo, sabe? E aí ela não se importou em descartar a família dela, mas se importou em perder os cravinhos. Eu acho. Sabe qual é o problema? É que depois de tanto tempo de falsidade dela e esse negócio quase cômico, parece só mais um momento sem noção da história do filme. Eu Não, compreendo o mas que você está falando. Provavelmente foi a intenção deles quando eles fizeram a cena. Só que, tipo, pra mim soou desse jeito. sou falsidade, caricato. É, É uma escolha, né? A escolha que eles fizeram. Porque eu acho também que deixar ela muito humanizada faz com que a gente fique meio incomodado, sabe? Porque por mais que ela seja um ser humano e etc e tal, ela não teve a humanidade, ela não teve preocupação, ela não deve ser humanizada, eu acho. Assim como ela Ted não se Bundy. mostrou humana em relação aos pais, aos próprios irmãos Cravinhos e tudo mais. Eu concordo. Eu acho que chega uma hora, tem um determinado ponto que você faz coisas, você não tem mais direito de ser humanizado. Quando você faz Sabe o que coisas que muito é? cruéis, porra, pra quê? Vai humanizar? Não tem que humanizar mesmo, não. É um ser humano, é uma pessoa como qualquer outra, não é um monstro, não é um bicho, uma coisa esquisita. É um ser humano, mas é um ser humano que não merece você ficar compadecido. Você não tem Não, com não que estou se dizendo compadecer que com ela, é né? pra se compadecer dela, não, de forma alguma. É mais no sentido de que, tipo, ela tem um tom muito específico no filme que é sem noção de tão má que ela é. É isso que eu quis dizer, sabe? Essa falta, ela é tão má, não humana, que ela é caricata. E essa cena final esvalou nisso pra mim. É isso que eu quis dizer. Não querendo dizer que, tipo, ela podia ser menos caricata, ou que ela tinha que ser mais humana, tinha que mostrar a cena dela, sei lá, furando o pé e sofrendo. Não, nada disso. Mas É, eu acho que era isso mesmo, eles buscaram isso mesmo. uhum. Acho que era isso É, aí mesmo. em relação ao que você falou, tem uma analogia que eu achei interessante que eu vi recentemente. Eu tô lendo o livro O Problema dos Três Corpos, não sei se você conhece. Não, não conheço. Tem uma alegoria que ele faz no começo do livro que é meio que a tese para a trilogia dos livros, que é a maldade e a humanidade são como tentar distinguir o iceberg do oceano. Eles Hum, são dois estados diferentes, mas é a mesma coisa. já ouvi falar dessa frase. Sei lá, é porque eu vi muito pro pessoal aí do podcast, eu sou especialista em cinema. Ano passado eu propus pra mim mesmo uma maratona de filmes de terror pelo, pelos 31 dias de outubro e assisti 31 filmes de terror. E uma coisa que eu comecei a sacar nesses 31 dias, eventualmente, é que os monstros como a gente conhece, essas criaturas fantásticas ou não de contos de terror, são sempre uma alegoria pra gente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E todos eles são um pouco humanos também. O Drácula, o Frankenstein, o Médico e o Monstro, qualquer um deles se for procurar. Mas é Até porque, o Edward no Crepúsculo, ele tem um pouco de humano também. mas é porque ninguém barra o ser humano. Ninguém barra. Nada barra o ser humano. Nada barra o ser humano. Pois A é. realidade é sempre pior que a ficção, pô. Eu falo É, isso direto.
Então, em relação ao que você falou, o meu maior problema com isso que você falou é meio que isso, assim, ó. Não, então ela é um iceberg e ela não pode ser tratada como parte do oceano, ela é um iceberg. Entende o Não, que eu quis ela dizer? ela faz parte do oceano, esse é o problema. Esse é o problema. Só que as escolhas dela fizeram com que a gente não conseguisse ver ela como parte do oceano, e eu acho que tudo bem. Tudo bem desde que você não ache que isso é parte do ser humano. Isso é parte do ser humano. É uma característica, faz parte de nós. Felizmente, nós todos temos um lado obscuro. O problema é que ela botou em prática um lado muito obscuro, muito perverso. Ela deixou a ponta do iceberg aparecer. Não, aparecer e destruir vidas, destruir Bater em pessoas. frente. É, cara, não tem como. Vamos manter aqui na alegoria. Mas então, dúvidas. Você está trabalhando aí, sei lá, o espectador, responda aí, comenta isso aí. Você recebe Richthofen, Suzane von Richthofen. Como reagir? Como Recebe você reage? aonde? Recebe no seu trabalho uma possível cliente, descobre que sua vizinha é a Suzane von Richthofen. Você Vixe. descobre que ela está fazendo prova de concurso do seu lado, na mesma sala que você. Ah, cara, eu não vou fazer nada contra ela, não vou. O meu jeito de ser, né? A forma como Cara, eu vejo as desculpa. coisas. Surgiu Pokémon na minha cabeça. Esse meu jeito de viver. É porque a minha mentalidade pensa assim: eu não quero conviver com essa pessoa, não quero interagir com essa pessoa, não quero que ela faça parte da minha vida, porque com certeza ela vai me fazer mal de alguma forma, além do mal que ela já fez. Então, eu não tenho problema dela estar presente em algum lugar, dela frequentar um local, dela ser minha cliente. Vou tratar ela normal, mas eu não vou querer ter nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de envolvimento, eu não vou querer que ela saiba nada sobre mim, eu não vou querer que ela faça parte da minha vida de uma forma além do profissional, digamos assim. Porque um ser humano é uma pessoa, tá ali, vai viver a vida dela, vai fazer as coisas dela, e eu não vou fazer mal, não vou xingar, nada disso. Mas eu também não quero que ela fique perto de mim, assim, que ela conviva comigo, porque além de tudo que ela já fez, a probabilidade dela fazer mal pro resto da vida para outras pessoas é muito grande, entendeu? Então não queira essa pessoa perto de você. Pegue uma distância, se proteja, que é uma pessoa perigosa. Pode parecer que não, eu não tô dizendo que ela vai matar alguém ou mandar matar alguém novamente, mas não deixa de ser perigosa. Se pensar uma pessoa que é capaz de mandar o namorado e o cunhado matarem os pais, mesmo que ela diga que tá mudada, mesmo que tenham passado tantos anos, aquela pessoa que fez aquilo ali continua ali dentro. Então, eu considero ela uma pessoa perigosa. Tá bom, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, nossa senhora. 3 filmes. Três Eu filmes. tinha que prender os realizadores desses filmes também, pelo tempo de vida que eles roubaram de mim. Que absurdo. Ah, detalhezinho técnico que eu notei, o filme tem muito verde, principalmente na parte que aparece a polícia. Não sei se estava querendo demonstrar algum tipo de significado para os policiais, mas sempre que a polícia, a delegacia, sala de interrogatório, roupa dos policiais, verde usa muito. É a escolha, né? A escolha. Eles E o escolheram uma cor verde pra. condiz com as escolhas de fotografia. Agora se confunde, porque começou tentando retratar a vida real. O Daniel Cravinhos foi preso usando a camisa verde também. Aí quando chega a vez do interrogatório dele na sala verde, fica tipo, opa, tá confuso. Tá tudo verde. Não vou dizer que eles quiseram falar mal ou bem, sei lá, por escolha da direção de arte que tinha algo a ser, tinha um motivo para eles terem escolhido esse verde. É, não sei, né? Escolheram uma cor pra representar, só que aí o cara usa verde. Qual era a Pois é. cor? Dos criminosos, dos meliantes. Não, eles representaram direitinho a roupa que eles estavam usando no momento da confissão. Eu fui pesquisar depois, Sim, porque eu sim. achei estranho ele Tem a estar usando foto. verde. E eu fui ver o verde do Daniel Cravinhos na vida real. É bem mais verde do que o verde que eles usaram no filme. Não sei se por causa do contraste alto da câmera foi Pode usado, ser. mas A foto é eles não tinham igualzinha. escolha. Eles Ah, fizeram direitinho. A pose deles ali, sim. perfeitinho. Eles tentaram fazer o mais próximo possível da realidade, realmente. Não foi romantizado, digamos assim. Eu acho que não. Com exceção de nunca vi caso de polícia virar circo de imprensa. Isso aí é romantizado. Nossa senhora, cara. Isso
aí eu acho zoado, porque é o que mais tem. Estados Unidos, ó. São Paulo é muito comum os casos virarem, porque é o centro, né? Virou o centro de notícias e de conhecimento e de tudo do Brasil é São Paulo. Então, se acontece um crime desse no Ceará, talvez não tenha a mesma força. Se você for observar, Nardoni foi onde? São Paulo. Richthofen foi onde? São Paulo. Os casos mais famosos que eu conheço é lá, né? Matsunaga, São Paulo. Eloá não é São Paulo, não, é? Eloá, eu acho que é Rio de Janeiro. Fica nesse eixo, né? Tá no Rio-São eixo, tá Paulo. no eixo. O povo acha que esse eixo Rio-São Paulo é só pra coisa boa, tem pra coisa ruim também. É, e não é só pra área de crime, não. Não é só pra área de crime, não. É São Paulo também, Eloá é São Paulo. Eita, São Paulo. Aí o povo vai achar que as coisas só acontecem em São Paulo. Não, gente, não acontece só em São Paulo, não. Porque fica conhecido por ser em São Paulo, diferente. É óbvio que tem casos que são de fora de São Paulo que ficam conhecidos, né? Obviamente, sempre vai ter. Mas a probabilidade maior é São Paulo. O Mizanzuki, eu acho que ele conseguiu furar uma bolha, inclusive, porque Ele pegou um caso muito específico que aterrorizou ele na infância dele, de uma região onde ele morava, né? E sim. fez esse negócio repercutir nessa moda de true crime. Ele foi meio que um dos caras que fez o true crime voltar a ser moda aqui no Brasil. Então, por isso que eu tô falando que ele furou a bolha, porque ele meio que foi o precursor do True Crime em podcast no Brasil. Ele veio e não era a intenção dele. Projeto Humanos não é True Crime, o podcast dele. É pra contar Histórias. histórias humanas e tal. Tanto que o anterior, acho que era sobre ditadura, uma coisa assim. Eu escutei todas as 4 primeiras temporadas. Pronto, não tem uma que fala de ditadura? Uma temporada? Eu sei que tem uma que é sobre o Holocausto, e depois tem outras coisas do tipo. Pois é, então ele fala de várias coisas. E aí, quando ele trouxe o caso Evandro, foi mais um projeto pessoal, né? Uma coisa que ele achava importante fazer. E aí, ele avançou de uma forma, ele evoluiu de tal maneira que ele começou a descobrir várias coisas. Ele, graças a ele, tá tendo todo um processo novamente para inocentar os envolvidos e tal. Vocês não foram Por causa inocentados, do... não? Ah, tá meio. Alguns foram, alguns ainda não. Ainda não tá 100% finalizado esse processo. O trabalho dele foi importantíssimo nesse sentido. Ele conseguiu encontrar as fitas que demonstravam que os envolvidos tinham sido torturados para falar que tinham cometido o crime, uma doideira. E além disso, ainda evoluiu para o caso dos emasculados de Altamira, que aí já é outro caso gigantesco. É a quinta temporada. Que é a temporada de agora. Na verdade, não. Ele fez a temporada de Altamira e agora ele tá fazendo o Leandro Bossi, que é uma outra vítima lá de Guaratuba, do Paraná, que eles acham que tem ligação com o caso do Evandro, entendeu? Eu acho que isso virou o projeto da vida dele, basicamente. Começou com o Evandro, foi os Meninos Emasculados de Altamira, agora tá no Leandro Bossi. É uma coisa gigantesca que ele se envolveu. Eu acho sensacional, porque eu queria muito ter esse tipo de função de alguma forma, sabe? No meu trabalho, fazer essa diferença que ele faz. Tá, mas complicado, Fugir, né? fugir totalmente do negócio. Você não vai procurar dono de pista, de fita, que é evidência de tortura para gravar o podcast, vai? Eu acho que foi sem querer, assim, que virou tudo que virou. Não Ele pegou foi um negócio muito tipo proposital. assim, ele pegou um caso que mexeu com ele quando ele era criança, e ele pegou um caso que era muito dúbio, porque a evidência que a Polícia Militar apresentou era muito dúbia. Pois é, e E aí aí chama a atenção, popularidade, porque as pessoas gostam de discutir. ele foi descobrindo as coisas enquanto tava gravando, enquanto tava fazendo o podcast, entendeu? Não foi, não, eu quero resolver esse caso aqui. Não era a intenção dele nunca. Inclusive, eu vou falar com ele, vou ver se eu consigo trazer ele pro criminalismo, pra gente conversar. Seria bem legal. Mas eu fugi totalmente, tô pensando seriamente em cortar tudo isso aqui. Voltando então, geralmente é em São Paulo que acontece. Geralmente é São Paulo que fica mais evidente, que tem mais É casos, evidente. ficou mais conhecido, mas lógico que tem São outro. os 2 primeiros episódios do Investigação Criminal, que eu fui dar uma olhada nesse negócio, Nardoni e Richthofen. Então, se eu não me engano, tanto Investigação Criminal como Anatomia do Crime são só casos de São Paulo. Tá entendendo o negócio? Captei, captei. Pois é. Mas é isso. Falamos sobre o filme da Richthofen, falamos sobre várias coisas, na verdade. E o veredito final eu acho que não é um filme ruim, ao meu ver. Principalmente do ponto de vista de
uma pessoa que estuda a área, gosta da área, se interessa por detalhes da investigação, do caso. Eu li os livros e mesmo assim eu fiquei curiosa para saber como seria o filme. Para quem tem curiosidade, é interessante ver. Agora, no geral, talvez não, né? Pro Eu acho público assim, geral, como assim. curiosidade foi interessante pra assistir também. É só, tipo, foi difícil. Não é um dos melhores filmes do gênero. Indique filmes que você acha que são melhores Eu do já gênero. falei do Eutônia, né? Não, brasileiro, pô, brasileiro. Brasileiro, putz, aí ferrou. Que Eu não conheço isso? nada do gênero no Brasil. Não vai O filme falar do mal do Bandido filme. da Luz Vermelha. Você viu esse filme do Bandido da Luz Vermelha? Não, mas ele é um clássico. Tu nem viu o filme. Mas ele é um clássico. Deve ser melhor. Macabro. A gente vai falar de Macabro, que é a história dos irmãos necrófilos. O que que você Macabro é acha que é melhor. melhor? Macabro é melhor. Melhor. Pronto, pronto. Macabro já não parece tão amador quanto esse filme parece. Pronto. Podemos indicar, então, Macabro? Macabro, macabro. Eu tava tentando lembrar o outro, o do Pichote, Pichote? o do menino. Você não conhece essa história, não? Que menino? Explica direito. Então, existe uma história famosa, cinema nacional. Eu não vou lembrar o nome dos filmes. Eu sei que Pichote é o nome dos filmes. Eu tenho que lembrar o nome dos dois. Tem o Hum, filme O Homem que Matou o Pichote. eu não faço Pesquisa aqui. ideia. Tenho nem noção. Um homem que matou Pichote. Ah, não, é Gente, Quem Matou o Pichote, é isso? É, Quem Matou o Pichote. Tem um filme chamado Pichote, que é um filme chamado Pichote, A Lei do Mais Fraco. É do Hector Babenco o filme. O Hector Babenco fez esse filme em que ele conta a história de um menino de rua, tereréu, que tá envolvido com crime. Eu não lembro direito a história. Tem esse filme do Pichote. O Hector Babenco fez, ele chamou um menino de rua pra interpretar o personagem principal do filme. E aí o que aconteceu é que esse menino, que era o ator do filme, morreu assassinado pela polícia quando tá envolvido com crime quando ele ficou mais velho. E aí tem um filme Quem Matou o Pichote, que é um filme de 1996, contando a história do menino saindo do filme até ser morto pela polícia. caraca, nunca tinha ouvido falar. Quem Real. Matou o Pichote. É isso. Pronto, tem um filme pra vocês assistirem desse gênero. Gravamos o episódio todinho do filme da Restov pra indicar outro no final. Mas se for pra indicar, filmes do gênero. Quem Matou o Pichote. E tem outro também, o Ônibus 174. 174. Esse é muito bom. Esse é muito bom. É bem melhor que esses filmes da Richthofen. É porque tem um documentário, para as pessoas não confundirem. Tem um documentário do ônibus 174 e tem o filme, E tem um que é filme baseado. baseado no documentário, Isso, que é que é a versão muito. fictícia. Tem um documentário e tem a versão fictícia. É, não é fictício, é baseado. Não, é retratação. É muito bom, é Isso. muito bom. Porque conta a história Aí, dele todinho. Não sei se vocês sabem do caso, né? Do menino que foi assaltar um ônibus, e aí o ônibus 174. Não vou dar detalhes aqui. É basicamente a história de um menino que vira menino de rua, e aí ele cresce, acontece várias coisas com ele, e aí ele resolve assaltar um ônibus e vira um circo. Olha aí, vira um circo. nunca vi caso de polícia virar circo de imprensa. Imagina se visse. É um caso que vira um circo de imprensa, televisionado, tudo fica televisionado, eles ficam gravando o ônibus, aí tem O negociação, nome, isso o aqui nome da acontece. versão que é interpretada é Última Parada 174. Última Parada 174, excelente. Eu gostei desse filme. Ele pega todo a trajetória de vida do cara até esse momento do ônibus e é muito bem feito. Eles mostram bem próximo, assim. Pelo menos a parte do ônibus que foi televisionada é bem próximo da realidade. E é uma demonstração do que não fazer em negociação de refém, gerenciamento de crise. Não faz. Tanto o caso Eloá quanto esse é péssimo. Não Tá aí, tem um ó. final muito bom, não. Filmes retratando histórias reais, melhores que o da Richthofen. Não esperava que eu fosse ter tanto exemplo para dar. Ah, com certeza tem, pô, com certeza tem. Eu acho que não é um filme, eu não diria pra não ver. Tipo, eu só acho que depende do que você procura. Se você, como a gente, cresceu e acompanhou esse caso de perto, provavelmente você vai ter curiosidade. Se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você se interessa por esse assunto. Veja, e aí me diga o que você achou. Me diga se a gente viajou muito, se o Vinícius é amargurado e por isso que ele não gosta de nada. Eu sou amargurado, não se engane. O que não quer Não, dizer que eu estou exagerando. não fiquem achando que é terrível ou maravilhoso. Veja, e me conta É, depois. e se você gostar do filme, não se sinta ofendido. A sua opinião é a que importa. Estamos aqui para analisar e criticar, né? Vamos É ver. só uma opinião, gente. Exatamente.
exatamente. Então pronto. Então, dessa forma, a gente vai finalizando. Como sempre, Vinícius, me fale suas redes sociais, onde o povo te encontra e te enche o saco. Como é que Eu faz? estou no Vina Underline Brandal, apesar de estar muito tempo que eu não publico nada, de vez em quando eu coloco umas notas para os filmes que eu estou assistindo, às vezes eu esqueço. Pois é, velho. Ficou É tão isso que eu tenho legal usado. o negócio do terror lá que você fez. Achei tão legal. Foi muito legal, mas eu te falar, nunca mais quero fazer de novo, porque foi 31 dias em que eu tive que tirar 2 horas da minha vida para assistir pelo menos um filme. E foi um período difícil no trabalho, então não vale a pena. É, você não precisa fazer todo dia. Mas, por exemplo, eu tô fazendo 2 filmes e 2 documentários por mês. Então, o que eu pensei em fazer é uma maratona do Oscar, né? Tipo, filmes de Oscar. É, o problema é que sempre tem filme que não lançou, sempre tem É, filme que não tem lugar nenhum, uhum, ou você tem que ver no cinema. Sempre tem isso, né? mas é isso. Vina Underline Brandal, tem mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? Ou você quer indicar mais alguma coisa? Não, eu tô perguntando se tem mais alguma coisa no meu nick. Como assim no seu nick? Do Instagram, eu não lembro. Qualquer coisa eu marco ele lá. Quando eu lanço os episódios, eu marco ele. Aí você clica, É isso mesmo. Vina Underline Brandal. Verifiquei aqui. o cara querendo, não tá lembrando como é que é a conta dele, oh meu Deus. Ficando velho, ficando velho. Ah, tá bom. Então é isso, galera. Novamente, comentem, digam o que vocês acham, se vocês viram ou não, se vocês vão ver ou não. Enche o saco lá do Vinícius, fica à vontade. Podem seguir à vontade. E agora que eu falei do macabro, o que que você acha de ser o próximo? Tem que rever, né? Temos que rever, mas uai, o que Oh, que tem? Tá resolvido, gente. O próximo filme que a gente vai analisar vai ser Macabro. É um filme brasileiro também sobre a história dos irmãos necrófilos, ok? apesar de que os irmãos necrófilos não são necessariamente os personagens do filme, né? Não, eles são personagens, mas eles não Eu são os acho que sim. principais, né? É livremente baseado nos irmãos necrófilos. Não é É, que tipo nem o isso. The Richthofen. É verdade, é verdade. Se você for ver Macabro pra poder ouvir o episódio já sabendo, entenda que não é 100% baseado. É livremente, é realmente. Porque os irmãos necrófilos também virou praticamente uma lenda, né? A história ficou tão, sei lá o que que aconteceu, virou uma coisa muito fantasiosa, né? Se tornou uma. Tem muitas informações desencontradas que não se sabe ao certo se foi o que aconteceu realmente ou não. Então, eu acho que faz sentido não ser 100%. De personagens não são todos reais. É mais focado no caso que aconteceu e aí fizeram uma história em volta do caso, né? Eu sei que eu vou ter muitas dúvidas para você quando eu for gravar esse podcast. Vamos, agora vamos. Então é isso, gente. Até mais. Até.